O Saber Direito Debate está no ar e no programa de hoje eu converso com o promotor de Justiça Militar, Adriano Alves Marreiros. Nós vamos falar sobre a Justiça Militar e as controvérsias do crime militar. O professor, que é um dos autores do livro Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática, vai comentar sobre a obra e as atualidades a respeito do tema. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado, Rimac. Fico muito satisfeito de estar aqui. Professor, vamos começar aqui então com os temas, das aulas que o senhor apresentou aqui na TV Justiça. Para começar, militares e crimes. Depois, agente militar, Maria da Penha e mais. Contra a vida de civil e as instituições militares. Esta foi a terceira aula. A quarta aula, crimes de civil contra militar. E aí a teoria do cubo impossível. Vamos começar pelo militares e crimes. Como é que foi essa aula? Bem, nessa primeira aula, nós basicamente introduzimos o assunto, porque para que nós falemos de crime militar, falemos de direito militar, é preciso entender, né, a essência, a índole do que é o direito penal militar. E nós começamos mostrando a importância da questão da hierarquia e disciplina, que muita gente fala e repete apenas aquilo que está na Constituição, que são as bases institucionais das Forças Armadas, as bases constitucionais, mas isso é meio que um mantra, um chavão, que muita gente fala sem conhecer o verdadeiro sentido. Se nós formos, como nós dizemos na aula, lá no século XVIII, vamos ver com declarações como a Declaração do Bom Povo da Virgínia, que antecedeu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, já dizia que o militar deve estar sob o poder civil, a ele subordinado, porque a tropa armada, ela pode apresentar um perigo se ela não estiver controlada pelo poder civil, se ela não estiver sob hierarquia e disciplina, que é o que permite que ela seja controlada. E a hierarquia e disciplina, então, mais do que essas bases institucionais, elas são garantias para o cidadão e para a sociedade, garantias mesmo individuais. Bom, vamos lá, o segundo tema, até curioso, agente militar, Maria da Penha e mais. Na verdade é porque nós temos que fazer os títulos curtos, como é previsto aqui, né? Mas nós prosseguimos tratando desse assunto dos crimes praticados por militar contra militar, que é o que encerra a última aula, e nós tratamos, dentre outras coisas nisso daí, da questão do casal de militares ou dos militares que tenham relação, daquelas hipóteses da Lei Maria da Penha, relações de afeto e tal, e se essa Lei Maria da Penha, se o crime seria militar, e se essa Lei Maria da Penha seria aplicável, pelo menos nas suas medidas protetivas, em relação a crimes militares, se nós os considerarmos militares. Então ficaria aí a discussão, se entra apenas o crime militar ou se a Maria da Penha entraria. Na verdade, primeiro a gente discute se o crime praticado nessas hipóteses, que são abrangidas também pela Lei Maria da Penha, seriam crimes militares. Eu particularmente concluo que sim. Isso está definido ou não? Considerando que sim. Existe uma controvérsia sobre isso, que vários autores acham que não se pode admitir que o CPM, o Código Penal Militar, adentre, ou a Justiça Militar adentre a vida íntima do casal. Mas essa é uma frase perigosa, é um argumento perigoso, porque nós poderíamos dizer também que não se deve admitir que a Justiça adentre, a intimidade do casal. O Código Penal adentra a intimidade com o casal. Daí a gente vai para aquela frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e daí a gente ouve a violência do vizinho e fica quieto. Então é uma coisa perigosa. E a lei é justamente o Estado metendo essa colher. Tem que meter a colher. Exatamente. Contra a vida de civil e as instituições militares. Bem, em 1996... concluindo uma larga discussão que começou com um projeto de lei do então deputado Hélio Bicudo, se inseriu um parágrafo único no CPM, além de suprimir a linha F, que era crime praticado com arma, tornava o crime militar, e houve um pequeno acréscimo até numa linha que também não fez tanta diferença, essa daí. O argumento era que diante principalmente duas situações que ficaram muito famosas, que foi Eldorado dos Carajás e a situação do presídio lá de São Paulo, dos 111 presos, foi o que restava para se analisar a necessidade de alguma mudança. E, embora tenham sido propostas várias mudanças no Código Penal Militar, basicamente se suprimiu o crime militar que seria definido apenas por estar com uma arma de propriedade das Forças Armadas
e um parágrafo único que dispunha, até então, que depois teve uma alteração sobre a lei do abate, mas inicialmente dispunha que compete à justiça comum processar e julgar os crimes dolosos, os crimes praticados por militar dolosos contra a vida de civil. Uhum. Bom, quarta aula, crimes de civil contra militar. Não, essa foi a que o senhor acabou de explicar. Teoria do cubo impossível. Não, a quarta aula foi isso mesmo. É porque a gente prossegue nessa quarta aula falando dos crimes que o civil... desse tema. É exatamente o contrário, que o civil pratica contra o militar. Inclusive, nós abordamos até uma hipótese muito interessante. Existem crimes militares que são praticados só por civil contra civil. Existem hipóteses em que isso ocorre. Dá um exemplo. É um caso muito curioso. Existe um caso no inciso 3º, que é a linha B, se eu não me engano, em que pode ser cometido um crime contra um funcionário da Justiça Militar. E essa hipótese contra o funcionário da Justiça Militar, em local sob distração militar, ela pode ser cometida pelo civil, no caso, né? Uhum. E esse funcionário da Justiça Militar pode ser um juiz, pode ser qualquer outro funcionário que atua na Justiça Militar. Tem uma definição que nós levantamos uma polêmica, que o promotor também seria funcionário da Justiça Militar para aplicação do Código, mas, para efeito nenhum, promotor pode ser considerado servidor da Justiça Militar. Tanto esse problema. Mas o ponto principal é essa do civil contra civil. Então, uma pessoa que está sendo ouvida, por exemplo, numa unidade militar, às vezes por um juiz, às vezes por pode ser feito deslocamento do conselho para ser, como nós fizemos há 2 meses atrás, em que o julgamento foi feito em outra cidade, nós pedimos o auditório de uma unidade militar, e se a gente discutisse o auditório em si ou não, mas de qualquer forma, ali na pessoa que está, do juiz que está ali em serviço, né, prestes a entrar, houvesse um crime, poderia ter um crime de civil contra civil, sem que haja nenhum militar participante, sem que haja nenhuma norma de extensão para estender ao civil essa condição. Teoria do cubo impossível, que é a última aula. Essa é a parte mais divertida. Porque, na verdade, eu, além do direito, eu sou um grande apreciador da arte. E quando nós fomos pesquisar para escrever o livro sobre o conceito de crime propriamente militar, eu achei que, recuando no passado, eu ia encontrar algumas respostas que no presente eu não tinha. Eu fui até o Império. Depois eu falei, não, eu cheguei até o tempo que estava sendo redigida a Constituição de 88. Vamos ver se, quando estava sendo redigida a Constituição de 88, existia um consenso sobre crime militar e a redação em que ela menciona crime propriamente militar foi feita com base nesse consenso. Então era meio que uma cláusula pétrea para uma definição da doutrina, alguma coisa que fizesse assim, porque está lá no artigo 5º. Não, mas não tinha. Aí vai pesquisando e cada vez você chega mais à conclusão de que está indefinido. Então, na teoria do cubo impossível, o que é isso? Então, existe uma figura de uma ilustração de Escher, da ilustração chamada Belvedere, em que uma pessoa segura um objeto, algo que parece um cubo, em que há uma aresta que passa pela frente e por trás de outra aresta ao mesmo tempo. O que não é possível se realizar na prática, mas no papel é possível, que o papel aceita qualquer coisa, que, aliás, é uma crítica até que às vezes eu faço ao direito, que no papel a gente pode escrever qualquer coisa sem nenhuma vinculação com a prática, né? Isso é uma coisa muito grave no direito, porque o direito ele é voltado principalmente para o dia a dia, para a prática. A gente tem que ter um compromisso com a realidade, um compromisso com a prática. A gente não pode ter um compromisso só com o mundo ideal, a gente tem que ver com o real. E ali é apenas uma ilusão, um truque de ilusão de ótica de Escher que permite, mas se a gente tentar executar aquilo, a gente não vai conseguir. Então a gente tem a ilusão de que vai conseguir definir claramente o que é crime propriamente militar ou não, mas se a gente fizer toda uma pesquisa, cada vez a gente chega mais à conclusão de que não existe essa definição. Existem até alguns pontos em comuns. Um ponto em comum é que todo mundo concorda que um crime que só pode ser praticado por militar, ele é uma hipótese de crime propriamente militar. Mas para um, é só isso que é crime propriamente militar, para outros, essa é uma hipótese de crime propriamente militar. Consenso não há. E nunca houve, desde o Império. Professor, nós vamos aqui a um rápido intervalo e já estaremos de volta com Saber Direito Debate.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje o nosso assunto é o direito penal militar. E o nosso convidado é o promotor de justiça militar Adriano Alves Marreiros. Professor, me diz aqui, quais são então esses crimes que devem ser julgados pela justiça militar? Na verdade, esse é o alvo de todas as nossas 5 aulas, né? Existem os crimes que só estão previstos no Código Penal Militar ou estão previstos de modo diverso do que está previsto no CPM. Essas são as hipóteses que estão no inciso 1 do artigo 9º. Nos incisos 2º e 3º estão aqueles crimes que tanto no inciso 2º o caput faz referência àqueles crimes que estão previstos de forma semelhante no Código Penal Militar e na Lei Penal Comum. Uhum. E já o inciso 3º, que trata do crime praticado por civil, ele abrange as 2 hipóteses, o que só tem no Código Penal Militar e os outros em determinadas situações, que são aquelas definidas pelas alíneas. E esse é o assunto de toda a aula, né? Uhum. Tudo isso aí é em cima disso daí. Então, por exemplo, quando é que um crime, ele necessariamente ele tem que ser praticado por militar ou que seja utilizada a arma de um militar, ou que, por exemplo, uma hipótese que o senhor citou agora há pouco, que pode ocorrer quando não há militar, pode ser civil, mas aí estão a serviço. Uhum. Vamos começar então dessa questão da arma. Levantou. Em 1996 foi suprimida a linha F, que dizia justamente que o crime praticado, mesmo que não seja em local sob administração militar, o crime praticado contra civil, desde que com armamento ou com material bélico, seria considerado crime militar só por isso. Era uma hipótese meio estranha, que até no Código de 44, que tem uma redação muito semelhante, não existia. Não se sabe muito bem por que foi inserida essa linha F, mas talvez fosse alguma tutela em relação ao trabalho dos serviços de inteligência, que poderia estar totalmente descaracterizado e utilizando a arma, não sei. Eu sei que isso daí gerou uma certa polêmica, que muitos crimes atraem a competência, se dizia principalmente em relação a crimes de policiais militares, que havia muito corporativismo no julgamento desses crimes. Segundo uma palestra que eu assisti, alguns comentários de vários outros colegas e de juízes que também assistiram essa palestra e depois foram confirmar esses dados, o que a gente sabe até é o contrário, que, na verdade, a Justiça Militar Estadual, ela absolvia bem menos do que o Tribunal do Júri. É muito comum no Tribunal do Júri que, quando um policial mata alguém que já tinha muitas passagens pela polícia, a defesa passa um longo tempo lendo a folha corrida da pessoa e, normalmente, só por isso o Tribunal do Júri já absolve, enquanto as condenações na Justiça Militar antes eram mais frequentes do que as condenações pelo Tribunal do Júri nessas situações. Os outros casos em área militar, né? Na verdade, vamos lá. Na hipótese, por exemplo, da linha A, só o fato do militar ser um militar da ativa contra outro militar da ativa, isso é um ponto muito polêmico. Foi o que eu falei, eu bati nos pontos polêmicos. Um militar da ativa, só por ser contra outro militar da ativa, sempre seria crime militar, desde que esteja previsto esse crime no CPM, na parte especial que define os crimes. Uhum. Então, se 2 militares se agredirem, um sem saber que o outro é militar, seria crime militar. Eu acho curioso que isso cause espanto em muita gente. Antes de levantar até a polêmica, essa coisa, mas vai ser crime militar, como se aquilo ali fosse uma coisa muito mais grave. Na verdade, ele vai responder pelo crime de lesão corporal do mesmo jeito que o crime de... Em geral, o que acontece? Que é o crime comum. Neste caso, o crime militar vai ter como consequência, basicamente, mudar a justiça em que ele vai ser processado. Tem algumas questões em relação ao 9.099, mas essas são questões que têm certo relevo, mas a motivação delas a gente até explica com mais detalhes na aula. Uhum. Professor, qual é a razão de nós termos aí uma justiça estritamente para julgar os casos militares? No caso, nós temos a justiça comum e ainda temos a justiça militar. A justiça militar, ela existe realmente desde tempos imemoriais, de uma forma mais formal ou menos formal, sempre houve. Porque existem situações... Né, também é uma característica só do Brasil, né? Não, mas está havendo extinção de algumas justiças militares, em outras está havendo também a restrição só a militares, uma série de coisas. Mas o que acontece? A justiça militar, ela existe, porque eu até defini em uma das aulas, eu mostrei na primeira aula a quantidade de nuances que a gente pode ter
por uma questão do crime afetar os bens jurídicos militares ou por ser praticado por um militar. Por exemplo, as Forças Armadas atuam em vários países, então existe tanto a territorialidade quanto a extraterritorialidade da aplicação da lei. Nós temos situações em que se exigem medidas urgentes, então se admite um estado de necessidade coativo, como é dito pelo colega Guilherme Rocha no nosso livro, que é aquela hipótese que está no Código Penal Militar, que um comandante de praça de guerra ou de navio e aeronave até em tempo de paz, para evitar que haja alguma coisa muito grave, ele possa usar de violência para compelir o subordinado a cumprir a missão. Por exemplo, um incêndio num navio. A gente dá esse exemplo. Às vezes alguém está se apavorando e se usa de força, o comandante usa de força para colocar ele de volta no lugar e botar ele para fazer o que tem que fazer, para o pânico não ajudar a fazer o navio e a pique. Uhum. Então, tem várias nuances. E essas nuances, elas merecem uma apreciação especial. E a outra questão é que uma boa parte do efetivo das Forças Armadas, ele permanece na Força Armada, o soldado, o marinheiro, aquele pessoal do primeiro posto ali, permanece normalmente por 1 ou 2 anos, a maioria. Alguns ficam um pouco mais, mas normalmente é 1 ou 2 anos. E uma justiça militar, ela vai ser mais séria, ela vai julgar esses casos nesse prazo. É muito comum se julgar nesse prazo. Só ocorre mesmo de ocorrer prazos maiores que esse quando temos precatórias, que são oitivas em vários lugares diferentes da federação, e isso faz demorar mais, porque a justiça mesmo militar, ela julga muito rápido, de forma geral. E o militar precisa de uma definição sobre isso no mais breve prazo. Tanto porque são muitos casos que a pessoa vai ficar pouco tempo ali servindo, ou vai se prolongar o serviço militar, até se discute se poderia ou não prolongar o serviço militar nessas hipóteses, apesar de estar previsto na lei, mas tem uma discussão, para se resolver a situação e para se dar exemplo. Se em outras justiças não se admite tanto, na filosofia do direito, que uma pessoa não possa ser exemplo, a questão da punição, ela funciona muito bem como exemplo dentro da Força Armada, porque ela coíbe outras condutas idênticas, e isso é nítido quando se lida com os militares. Uhum. Professor, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo, já estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje falando sobre a justiça militar. Professor, me diz eu gostaria que o senhor falasse sobre a estrutura da justiça militar e, inclusive, o Ministério Público Militar. Isso é uma coisa interessante de se falar, porque o Ministério Público Militar, toda vez que nós citamos esse nome, até hoje aqui perguntaram algumas vezes se eu era militar. Eu já fui militar, mas isso não tem nada a ver com o fato de eu estar no Ministério Público Militar, porque a grande maioria dos colegas não foi militar, até alguns que foram, mas tem que ser bacharel em Direito, e é um concurso de promotor para o Ministério Público da União, um concurso próprio do Ministério Público Militar, como são os outros concursos, aquelas fases todas. Na verdade, é um requisito que não seja militar, né? Na verdade, quem faz o concurso até pode ser militar, mas nenhum membro do Ministério Público Militar é militar. Eu mesmo fui demitido a contar da minha posse. A partir do dia 18 de outubro de 99, eu fui demitido a contar dessa data, porque eu me tornei promotor de justiça militar e deixei de ser militar. Uhum. Então, todos os membros do Ministério Público Militar são civis. Em uma reunião que tem de 2 em 2 anos na Hungria, em 2007 eu fui, e muita gente ficou abismada. Os membros das justiças militares que participavam, dos membros dos ministérios públicos militares, tinham lá, a grande maioria era de militares e não tinham a mesma independência funcional, várias características que o Ministério Público Militar tem, e a própria Justiça Militar não era do jeito que é, uma coisa que não é inserida no Poder Judiciário. Então tem características completamente diferentes das nossas. Uhum. A Justiça Militar... Isso dá uma maior isonomia? Seria um dos principais objetivos? Na verdade, isso dá uma independência muito maior, né, para que haja efetivamente justiça. Embora nas outras existe uma certa possibilidade de controle, uma certa possibilidade de inferência, mas que talvez em outras culturas isso acabe não acontecendo de fato, não sei se não posso analisar em cada caso, mas de qualquer forma elas são completamente diversas. O único lugar em que realmente o juiz togado e o promotor são completamente independentes dos militares, que eu saiba, é na Justiça Militar Brasileira. Uhum. E a estrutura? A estrutura.
Em primeiro grau, existem as circunscrições judiciárias militares, em que há a auditoria de justiça militar. Na auditoria tem um juiz togado que, em toda fase que não é de processo de conhecimento, ele atua como juiz de execução e atua como o juiz que vai deferir as questões de garantias, né, durante o IPM. Os processos normalmente são julgados quando só tem praças pelo Conselho Permanente de Justiça, que é sorteado para ficar 3 meses, é composto só por militares com vitaliciedade assegurada. Então, é o juiz togado e 4 militares. E o presidente do Conselho é o militar mais antigo e o juiz togado, ele é o relator de todos os processos. Existe também o Conselho Especial. Se tiver um oficial, pelo menos, sendo processado, vai ser sorteado um conselho. Mas por que essa diferenciação? Não parece discriminatório? Na verdade, não. Na verdade, é porque o Conselho Permanente, como o maior número de militares é de praças, esse conselho julga quase a grande maioria dos casos. Quando tem um militar oficial envolvido, se sorteia apenas militares mais antigos que ele para julgá-los, por causa da questão da hierarquia. Então, será composto só por militares mais antigos que ele. E com isso, para cada caso haverá um conselho, quando envolve militar. Quando envolve oficial, quando envolve praça, um conselho que fica por 3 meses vai acompanhar aquele processo e passado aquele trimestre, o outro vai continuar apreciando aquele trimestre, porque todos os oficiais vão ser mais antigos que as praças. Tá aí. Professor, nós temos aqui, eu poderia até dizer que de fato é um livro de peso, Sim. né? O próprio professor Adriano Alves Marreiros, o Guilherme Rocha e o Ricardo Freitas, Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. E eu gostaria que o senhor comentasse justamente o livro e porquê da indicação dele. Bem, esse livro, nós tínhamos um projeto antigo, adiou um pouquinho no período que eu fui chefe de gabinete, depois voltamos e resolvemos realmente tocar para frente o projeto. A ideia era que nós abordássemos todo o direito penal militar brasileiro e abordássemos de forma prática, quer dizer, colocando as questões que se vê no dia a dia de cada assunto, as questões que se vê com menos ou mais polêmica. Não é um livro de assuntos polêmicos. A gente trata das questões triviais, daquela coisa mais consensual, mas tratamos também da polêmica. Nós abordamos aquilo que nós vivemos no dia a dia. É a doutrina, toda a doutrina que tem que ter, toda a parte acadêmica que tem que ter, mas também com uma apreciação da parte prática. E aí com vários casos citados fictícios ou reais. E uma peculiaridade dele é que cada parte, né, é assinada por quem a escreveu. Então se vê claramente quem é que escreveu cada assunto. Mas é até curioso que nem precisaria estar assinado, porque nós vemos claramente a diferença de estilo de cada um. O Dr. Ricardo é aquele professor acadêmico mais tradicional, que tem um toque de ironia aqui e ali, mas é uma coisa mais tradicional, mais fleumática, assim. Se formos ver a parte do Guilherme, ele é mais duro, ele bate com mais firmeza em determinados pontos. E se for minha parte, você vai ver uma ironia muito grande, um certo sarcasmo, algo que beira o deboche em certas ocasiões, né? Sem perder a oportunidade de vez em quando colocar alguma coisa de humor. A gente chega até a citar Milor Fernandes aí no livro. Quantas páginas? São 1.480. Eu escrevi 600 gramas do livro, tem 1,5 kg. Por isso que eu disse, até estava brincando que na verdade, eu acabo não indicando nenhuma outra obra, embora haja bons autores como Jorge, como Cícero, como o próprio Lobão, mas acabo que eu só indiquei uma obra porque eu não acredito que o pessoal fosse poder carregar alguma coisa além da nossa. É muito peso. Tá, então, a indicação do professor Adriano, Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. E com isso, o nosso programa Saber Direito e Debate fica por aqui. Lembro que você pode participar do programa. O nosso endereço eletrônico é saberdireito@stf.jus.br e este e outros programas podem ser assistidos na internet, no nosso site tvjustiça.jus.br. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E obrigado também a você que nos acompanhou aqui no Saber Direito e Debate de hoje.